Nos últimos anos, um fenômeno tem acontecido no mercado de supermercados e pequenos mercados no estado de São Paulo. E esse fenômeno deve se alastrar nos principais estados do país nos próximos anos. O nome desse fenômeno é a rede OXXO. A rede, que já conta com centenas de lojas no país, está se alastrando em velocidade recorde. E se mantiver esse crescimento, a rede vai conquistar todo o país. Mas o que realmente acontece? Porque a OXXO pode dominar o Brasil. Nesse vídeo, você vai conhecer a história da OXXO e por que a rede pode conquistar o nosso país. A rede OXXO foi fundada em 1978 no México pela Fomento Econômico Mexicano, popularmente conhecida como FEMSA, a empresa de bebidas responsável pelo engarrafamento das bebidas da Coca-Cola Company na América Latina. Inicialmente, as lojas da OXXO eram no formato de lojas de conveniência, com o intuito de ajudarem na venda de cervejas com os rótulos de propriedade da FEMSA. Além disso, as lojas, que eram então abertas 24 horas, vendiam itens correlacionados, como lanches e salgadinhos, por exemplo. Tudo para impulsionarem a venda de bebidas da fabricante mexicana, num movimento que planejava tornar os produtos FEMSA sempre acessíveis para os clientes, já gelados e em pontos de vendas abertos o tempo todo, a qualquer hora. Porém, o modelo foi tão bem sucedido que deu origem a várias unidades que ganharam as principais cidades mexicanas e, logo depois, outros países latino-americanos que a FEMSA tem operações, como Colômbia, Chile e Peru, num total de mais de 20 mil lojas. Para se ter ideia, desde 2021, a operação da OXXO se tornou mais rentável e mais lucrativa para a FEMSA do que a histórica operação de engarrafamento de produtos Coca-Cola. Hoje, a OXXO é a 7ª maior cadeia de supermercados da América Latina e a 3ª no México. No Brasil, desde dezembro de 2020, a empresa adotou uma estratégia cooperativa para ganhar o país. Primeiro, a sua chegada se deve à joint venture realizada entre a empresa e a Raízen, que é responsável pela bandeira Shell no Brasil e, consequentemente, das lojas de conveniência Shell Select. Na operação, a FEMSA adquiriu 50% da operação das lojas Select, mas também se comprometeu a investir 300 milhões de reais no país, que seriam usados para a abertura de centenas de lojas OXXO no Brasil. Por enquanto, as operações das lojas Select atuam de forma avulsa, mas as operações, juntas, fazem parte do chamado Grupo Nós. Nos primeiros 15 meses da operação da OXXO, foram inauguradas 100 lojas na região metropolitana de São Paulo. E hoje, pouco mais de 3 anos depois da chegada oficial da marca, já são mais de 500 unidades no estado de São Paulo. Desde o início, a OXXO apostou em uma estratégia chamada de varejo de proximidade, em que a rede investiu em pontos de vendas que estejam teoricamente sempre próximo dos clientes, com lojas que estejam a poucos minutos de distância do consumidor, esteja ele no trabalho, em casa ou em algum local de lazer. Nessa linha, a rede mexicana abriu lojas em bairros de grande circulação e próximas a locais movimentados, como, por exemplo, estações de metrô ou terminais de ônibus, e também nas regiões centrais das cidades paulistas. Além disso, a empresa entrou em um movimento de transição do mercado nacional, em que vários pontos comerciais interessantes estavam vagos devido à pandemia, que ocasionou o fechamento de alguns negócios tradicionais. E foi nesses bons pontos vazios que a empresa conseguiu abrir diversas unidades. Em conjunto, a empresa também apostou em pontos que até então não tinham opções de varejo ou alimentação em suas proximidades, e que estavam a muitos minutos de supermercados ou mercados. Uma soma de fatores que criou uma impressão na população paulistana. Como relatado pelo site Metrópolis, é difícil andar 15 minutos por São Paulo e não encontrar uma loja da OXXO. E é este também o slogan da empresa: OXXO tá próximo. No modelo de negócio, chama a atenção o fato de as lojas serem bem próximas umas das outras, e às vezes até na mesma rua.
o que, segundo os executivos da empresa, é proposital. Essa estratégia faz com que o custo operacional logístico seja menor, uma vez que a empresa tem de mandar os produtos para as lojas em um mesmo raio de atuação, o que na conta final faz com que o modelo seja viabilizado e interessante para a empresa. O modelo de proximidade do cliente também favorece a empresa no delivery, uma vez que ela atua conjuntamente com o iFood no centro de São Paulo e consegue atender os clientes do entorno com uma taxa de entrega mais baixa do que a concorrência. Ou seja, mais um ponto positivo para o modelo. Segundo economistas ouvidos pelo portal Metrópolis, o modelo de lojas de conveniência tem um ticket médio muito menor do que o dos supermercados em geral. Contudo, o modelo feito pela OXXO conta com uma média de 3,2 mil itens por loja, que levam parte da experiência de um supermercado para pequenas lojas espalhadas pela cidade, o que dá às lojas o melhor dos dois mundos e, por consequência, um modelo que tem se mostrado vencedor até aqui. E tudo isso turbinado por um crescimento rápido e abastecido por alguns milhões investidos pela matriz, que dão combustível para o crescimento em blocos da empresa, que ao invés de abrir uma loja em cada ponto, com uma grande distância entre as unidades abertas, age de forma que domina primeiro um pequeno raio e depois vai se expandindo, ao contrário do que as grandes redes de supermercado fizeram historicamente. Por outro lado, a estratégia tem sido vista pelos críticos como uma forma de acabar com o varejo tradicional de bairro, uma vez que várias lojas da OXXO possuem uma força conjunta muito maior do que a dos pequenos comerciantes, e assim podem oferecer preços melhores e mais itens no inventário, o que aos poucos asfixia e tira a capacidade de competir dos mercadinhos de bairro, que sozinhos não conseguem oferecer preços competitivos como as lojas OXXO. O que você acha disso? É o fim do varejo de bairro? Soma-se também o fato de que as grandes redes de supermercado ainda têm dificuldade de entrarem nos bairros em si. Isso porque, nas últimas décadas, as redes apostaram muito mais na abertura de supermercados ou hipermercados e menos em lojas de pequeno porte, o que torna o nicho praticamente inexplorado pelas grandes redes. Além disso, a rede Dia está cada vez mais enfraquecida. E apesar de tentativas, como por exemplo da rede Pão de Açúcar antes da pandemia, nos últimos anos, as principais redes não investiram efetivamente nesse nicho de mercado, em que a OXXO tem nadado de braçada. Estatísticas mostram que cada vez mais, principalmente no período pós-pandemia, as pessoas têm se locomovido cada vez menos para fazerem compras e tendem a priorizar comércios mais próximos de suas casas ou trabalho. Em razão disso, a OXXO, mesmo que tenham que gastar um pouco mais. Em razão disso, a OXXO ganhou muito protagonismo no mercado paulista, especialmente por estar muito próxima de grande parte da população local. Tanto que os números da rede têm sido muito melhores do que os esperados pela matriz mexicana. Somente no primeiro ano, a rede faturou 30% a mais do que o planejado, um número extraordinário em um mercado de margens baixas. O mercado de proximidade tem sido tão bom que chamou a atenção da francesa Carrefour, que ano passado lançou o formato Carrefour Express por franquia, em uma tentativa de abocanhar parte do mercado. Somente em 2023, a OXXO abriu 200 novas lojas, colocando sua marca nas regiões no entorno de São Paulo capital, Campinas e na Baixada Santista. As lojas não são 24 horas como no resto do mundo, porém, funcionam de forma mista. De segunda a quinta, as lojas fecham às 22 horas. Sextas, sábados e domingos, as lojas abrem 24 horas. Além disso, as unidades brasileiras têm produtos locais como pão francês, pão de queijo e coxinha, que foram acrescentados especificamente para o mercado brasileiro. Por enquanto, a rede quer manter o crescimento acelerado somente no estado de São Paulo, mas, se continuar com sua estratégia de crescimento em bloco, com várias lojas em poucos pontos das cidades, a tendência é que nos próximos anos o domínio saia do estado
e comece a conquistar outros estados, em que ainda não há uma resposta similar. E você, acha que a OXXO vai dominar o mercado brasileiro? Compartilhe com a gente nos comentários.